Abrimos a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, o versículo 12. A importância de nós perseverarmos na palavra de Deus, perseverarmos na verdade, perseverarmos no que está escrito, no assim diz o Senhor. Romanos capítulo 12, o versículo 12 diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Irmãos, nós temos que ser perseverante na oração. Nós temos que nos regozijar na esperança. Por quê? Porque é nesses momentos de dificuldade, de provação, que o Senhor, Ele está trabalhando mais que nunca em nosso coração. As adversidades, as tribulações, as provações são agentes que Deus usa como meios para lapidar o nosso caráter. Não é que Deus quis ou se agrada naquela situação. Não. Mas Ele usa esses momentos difíceis para trabalhar o nosso caráter. Como seria a nossa vida aqui na Terra, com a natureza humana pós-queda que temos? Como seria a nossa vida nessa Terra se nós não tivéssemos provações, não tivéssemos dificuldades, não tivéssemos momentos realmente que nos deixam tristes? Muitos seriam ingratos. Por quê? Porque virariam as costas para Deus. Então, queridos, é nesses momentos que nós temos que nos regozijar na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Ou seja, tenha paciência, aguarde. E uma coisa importante, na oração seja perseverantes. Não importa o momento que nós estamos passando em nossa vida, mas seja perseverante na oração, seja constante naquilo que o Senhor realmente quer para nós. Não desista, não pare de crer, porque o plano de Deus vai ser cumprido na minha e na tua vida. Romanos, no capítulo 5, voltando um pouco, nós estamos no 12, Romanos 5, versículo 3 e o versículo 4, a palavra de Deus nos diz algo interessante para nós. Veja, olha como Deus nos ama. A Bíblia toda é uma carta de amor para nós. O versículo 3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz perseverança. O versículo 4, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Tá vendo, queridos? É não desistir. O segredo está em não desistir, mas persistir, insistir, perseverar até o fim. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Por isso, amados, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Não é fácil. Não é fácil. Você se alegrar nas tribulações, na dificuldade, nas provações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Só teremos uma esperança firme se nós perseverarmos naquilo que o Senhor já nos tem revelado. Tiago, capítulo 1, o versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Deus nos fala algo importante também para nós. Bem-aventurado o homem que suporta com o quê? Perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, mais que feliz, bem-aventurado, nós podemos traduzir em mais que feliz. Mais que feliz quem são? São aqueles que suporta, não aqueles que de fato se entrega,
mas aqueles que suportam, aqueles que perseveram na palavra de Deus. E eles receberá a coroa da vida, a qual o Senhor Jesus prometeu aos que o amam. Todos os que amam a Jesus verdadeiramente, de todo o coração, vão receber o quê? A coroa da vida eterna. E essa coroa, ela tem estrelas. Essa coroa terá estrelas, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Por isso, amados, não desista, persevere. Está ruim, está difícil. Às vezes pensamos até em desistir, mas é nesses momentos, chamado a noite escura da alma, que Jesus está bem próximo de você. Bem próximo. A distância entre nós e Deus é a mesma distância, a curta distância de nosso joelho para o chão. Queridos, quando as coisas estiverem indo de mal a pior, joelhos no chão. Ore, ore e ore ao Senhor. Porque o Senhor nos diz, se nós buscarmos a Ele verdadeiramente de todo o nosso coração, Ele vai ouvir dos céus, Ele vai estar conosco e Ele vai nos ajudar a suportar, a superar e a vencer toda e qualquer dificuldade em nossa vida. Eu creio que Deus é um Deus todo-poderoso. É um Deus criador dos céus, da terra, o mar e tudo que neles há. E esse mesmo Deus, a qual nos criou, nos ama, Ele quer, amados, transformar o nosso ser, o nosso caráter. Mas isso é impossível sem Jesus. É impossível fazer aquilo que agrada a Deus sem Cristo. Por isso, amados, nós temos que continuar buscando a Deus ou começar a buscar a Deus de todo o nosso coração. Gálatas, no capítulo 6, o versículo 9, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Gálatas, capítulo 6, você pode até pesquisar na sua Bíblia aí em casa, Gálatas 6, o versículo 9 diz o seguinte, e não nos cansemos de fazer o bem, porque em seu tempo ceifaremos, ou seja, colheremos. Não se canse de fazer o bem, porque em seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Amados, não se canse de fazer o bem, independentemente de quem ou para quem seja. Não se canse de fazer o bem. Persevere naquilo que é da vontade de Deus, naquilo que agrada ao Senhor. Porque se nós buscarmos a Deus verdadeiramente, o Senhor, queridos, irá fazer maravilhas em nossa vida. Ele é o Deus de milagres. O mesmo Deus que abriu aquele mar vermelho lá no passado, quando o irmão Moisés ainda estava aqui nessa terra, liderando um grupo gigante de pessoas, esse mesmo Deus que fez aquele milagre, porque não foi Moisés? Moisés não tinha poder de nada. Na realidade, nenhum ser humano tem poder para fazer nada, nada que preste, nada. Mas é o Senhor que opera por meio dos seus servos. Então o milagre acontece. Então, amados, toda honra e toda glória é ao Senhor, Criador dos céus e da terra. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, o versículo 7, diz o seguinte, 4, versículo 7, em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, por isso que o Senhor nos diz, persevere, não desista, persista naquilo que nós já sabemos que é o correto. Versículo 7 diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amados, quantos de nós vamos ter o privilégio, quantos de nós vamos ter de fato a honra de dizer, como diz no versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quantos de nós? O meu desejo é que todos nós aqui e outros mais digam essas palavras do irmão Paulo, combati o bom combate. Queridos, e o Senhor ainda diz mais,
guardei a fé. Hebreus 10, 38 diz o quê? Que todavia Deus falando, o meu justo viverá pela fé. Então, amados, os servos de Deus vai se cumprir essas palavras na vida de cada um deles. Guardei a fé, combati o bom combate, completei a carreira. A carreira, queridos, é esse pouco tempo de graça que nós temos. Individualmente, cada um de nós temos um tempo de graça. Uns é 30, 40, 50 anos, outros é menos, outros é um pouco mais. Mas é nesse tempo, nessa carreira, nessa peregrinação, nesse tempo de graça, é o que o Senhor requer de nós, que nós fazemos o quê? Complete a carreira, guarde a fé, combata o bom combate. O bom combate. Porque se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nada, queridos, não há o que temer. Isaías, no capítulo 41 e o versículo 10, olha a promessa de Deus para nós. Isaías 41, o versículo 10, diz o seguinte, é um texto muito conhecido. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E o Senhor continua, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Louvado seja Deus, amados. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele nos diz três coisas. Ele nos sustenta, Ele nos ajuda com a sua destra fiel, com a sua mão direita. Então, amados, não há o que temer. Se Jesus estiver conosco, nós vamos temer o quê? Se Deus é conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se atreveria em ir contra a um servo de Deus, a lutar contra o povo do Senhor? Pode até tentar, mas a derrota é certa para todos aqueles que estão rejeitando a palavra de Deus. Mas aqueles que estão buscando ao Senhor verdadeiramente, não há o que temer. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos ajuda e o Senhor nos sustenta, amados. Nos sustenta. Não foi assim no período dos servos de Deus, no tempo atrás? O povo do Senhor peregrinando naquele deserto por 40 anos e Deus guardando, Deus protegendo, Deus cuidando do seu povo. E hoje não é diferente. Não sei qual é o deserto da vida a qual você está passando, mas saiba que em meio a esse momento escasso de esperança, porque quase não tem, você pode ter certeza de que há um Deus que está olhando para você. Amados, Deus não desiste de nenhum ser humano. O ser humano é que vira as costas para Deus. Mas se nós buscarmos ao Senhor, não importa onde nós estejamos, pode ser no fundo do poço, na lama, mas se nós estendermos a mão e dizer, Senhor, salva-me, Ele nos ajudará, queridos. Ele nos ajudará, Ele nos lavará, nos limpará, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o sangue, Ele tornará branco como a neve, e Ele nos purificará, porque o Senhor não faz milagres pela metade. Ele nos perdoa, Ele nos purifica, Ele nos santifica para vivermos uma vida santa diante de Deus e diante dos homens. Não somente o perdão. Se Jesus apenas nos perdoasse e ficasse só nisso, de que adiantaria? Não seria seguro levar-nos para o céu apenas pessoas perdoadas, mas não transformadas? Mas o Senhor, Ele nos perdoa e Ele nos purifica, Ele nos santifica, queridos. Louvado seja Deus. É esse o Deus que nós cremos, é esse o Deus de Israel. É o Deus conhecido como o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. Mas, queridos, foi o Deus deles, porque eles conheciam pessoalmente, por intimidade. Mas nós temos que dizer, esse é o meu Deus, porque eu o conheço. Eu sei quem Ele é, eu sei que Ele é verdadeiro, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele me ama. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus, no capítulo 10, o versículo 36, diz o seguinte,
10:36. Com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Louvado seja Deus, queridos. Só vamos encontrar ou alcançar a promessa se nós perseverarmos. Porque aqueles que não perseverar, aqueles que desistir, não será salvo. Mas aqueles que perseverar até o fim, na palavra de Deus, na verdade do Senhor, na verdade presente para esse tempo do fim a qual nós estamos vivendo, esse será salvo. Perseverar, queridos, na palavra significa viver a vontade do Senhor. Perseverar significa insistir naquilo que agrada a Deus. Então, amados, não desista, persista na palavra de Deus, porque Ele tem planos perfeitos, planos maravilhosos para mim e para você. Há um Deus no céu, queridos. Há um Deus no céu que está olhando para cada um de nós. Colossenses, capítulo 4, o versículo 2. Colossenses, capítulo 4, o versículo 2 diz o seguinte: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Persevere na oração. Muito vale por sua eficácia a súplica de um servo de Deus. Não desista. Muitas das vezes, amados, não acontece no momento exato que nós clamamos a Deus, que nós imploramos a Deus, que nós rogamos ao Senhor. Mas Deus, Ele sempre atende às nossas orações. Como espere, ou não, ou aguarde, queridos, mais um pouco, ou sim. Então, Deus, Ele sempre está ouvindo as nossas preces. A perseverança, amados, nos momentos difíceis de nossa vida, é um dos pilares da fé cristã. Quando nós estamos perseverando no momento difícil de nossa vida, ali é o pilar da fé cristã. A palavra de Deus nos lembra que Deus está sempre conosco, nos fortalecendo, nos ajudando em meio às crises, em meio às adversidades da vida, em meio a momentos de divórcio, a momentos de crise familiar, momentos até de perca de algum ente querido, mas é nesse momento, na noite escura da alma, que Deus está ali ao seu lado, pronto para lhe ajudar. A fé inabalável é uma fé que persevera na oração. É um sinal, a oração, queridos, é um sinal de fé verdadeiramente em Deus, porque Ele ouve e age, mesmo que não em nosso tempo, mas Deus, Ele ouve e age no momento certo, na hora certa, porque Ele sabe o melhor para nós. A insistência na oração, queridos, e na obediência a Deus resulta na realização das promessas divinas. Amados, as promessas do Senhor só vai se cumprir na vida daqueles que insistem na perseverança da palavra de Deus. Aqueles que desistem, as promessas do Senhor não vai se cumprir na vida. Mas aquele que insiste e persevera até o fim, as promessas divinas vai se cumprir na vida de cada um. A tribulação, amados, quando ela vem, é ruim. A tribulação enfrentada com perseverança, coragem, produz um caráter firme e aprovado diante do Senhor. Por isso que nós não devemos desistir de Deus por nada em nossa vida. Porque se nós desistirmos, queridos, do Senhor, nós estamos abrindo mão de tudo, de tudo. Com Cristo, a vitória, mas sem Jesus, o que resta é só derrota. E todos nós não queremos, queridos, ser derrotados, mas nós queremos ser vitoriosos por meio de Cristo, porque Ele que opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. E último texto dessa noite, amados, Josué, capítulo 1, o versículo 9. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo,
por onde quer que andares. Amém? Louvado seja Deus. Não temas. O Senhor é contigo, não te assombres, porque Ele é o teu Deus. Ele te fortalece, te sustenta e te ajuda. Queridos, Ele ajuda cada um de nós. Ele nos fortalece, Ele nos dá coragem para persistir, para insistir e para não desistir, amados. Que Deus venha abençoar a tua vida, que o Senhor venha fortalecer a tua fé. Eu não sei em que momento na tua vida espiritual você se encontra nesse momento, mas saiba que Deus pode fazer maravilhas ainda maiores na tua vida. Você crê? Eu creio. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre cada um de nós levante o seu rosto e nos dê a paz em nome de Jesus. Amados, que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando no coração de cada um de nós e que os anjos de Deus acampem ao nosso redor e que nenhum mal venha acontecer conosco. E saiba, independente do que aconteça, que tudo possa ser para a glória do Senhor, porque Ele sabe o melhor para nós. Não importa o que aconteça com a nossa vida, mas se nós estivermos firmes na rocha, que é Jesus, pode cair o mundo, nós vamos estar em paz, paz espiritual. Nós vamos estar de bem com Deus. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos fortaleça e que a graça do Senhor nos habilite a viver a sua santa e perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém? Amém.